Boa noite, meu nome é Vinícius de Oliveira. Hoje eu e meu grupo iremos falar um pouco sobre a norma IPCA 610. É uma norma técnica que trata sobre normas para soldagens de componentes eletrônicos. Eu irei falar um pouco sobre orientação para soldagem de componentes na vertical. Orientação para a montagem de componentes na vertical. Na técnica de soldagem target, as marcações de componentes não polarizados são lidas de cima para baixo, e as marcações polarizadas estão localizadas na parte superior, como mostra na imagem. Já na técnica de montagem acceptable, a parte polarizada é montada à escondida, localizada na parte inferior do componente, e o aterramento é feito com um longo cabo, como mostra na imagem. E as marcações de componentes não polarizados são lidas de baixo para cima. Aqui vemos um componente montado na forma incorreta, com suas polaridades invertidas. O cabo longo que deveria ser o terra está sendo a parte de alimentação do componente. Boa noite, meu nome é Matheus Ribeiro e eu vou falar um pouco sobre requisitos de montagem. Requisitos de montagem: corte do chumbo após a solda. Os critérios a seguir se aplicam aos conjuntos de placas impressas em que as conexões foram cortadas após a soldagem. LEDs, por exemplo, podem ser cortados após a solda, desde que os cortes não danifiquem o componente ou a conexão da solda devido ao choque físico. Quando o corte do chumbo é realizado após a soldagem, as terminações da solda devem ser visualmente inspecionadas em 10 vezes para assegurar que a conexão não foi danificada. Nessa imagem, temos o exemplo de como se deve ficar o chumbo e a solda, sem nenhum tipo de fratura. Nessa outra imagem, podemos identificar uma evidente fratura entre o chumbo e a solda, ocasionando a conhecida solda fria. Boa noite, meu nome é Samuel e irei falar sobre furos suportados, condições de solda. Condições de solda. A solda na área da curva não entra em contato com o corpo do componente ou a vedação final, conforme a imagem 1. Agora eu vou falar sobre fios chumbo clichês. A extremidade do eletrodo deve estar paralela à placa e em direção aos clinches, conforme imagem 2. Boa noite, meu nome é Felipe Silva e eu vou falar sobre furos suportados axial. Os componentes postos na placa devem ser alinhados corretamente para que no decorrer do tempo não possa haver defeitos e nem a perca do funcionamento dos componentes postos na placa.